Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherci Júnior, Dr. Ludwig. A Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. E nós vamos lá nos milagres do Evangelho. Hoje nós vamos ver o cego de nascença. É o item 24 deste livro. Quando Jesus passava, viu um homem que estava cego, desde o seu nascimento. E os seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Senhor, foi o pecado deste homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que foi a causa para ele nascer cego? Jesus lhes respondeu: Não é que ele pecou, nem aqueles que o colocaram no mundo, mas é a fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, na qual ninguém pode agir. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, ele cuspiu no chão e, tendo feito uma lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e lhe disse: Ide, vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Para lá foi, pois, e se lavou, e voltou a ver claro. Seus vizinhos e aqueles que o viram antes pedir esmola, disseram: Não é aquele que estava sentado e que pedia esmola? Uns responderam: É ele. Outros disseram: Não, é um que se parece com ele. Mas ele lhes dizia: Fui eu mesmo. Disseram-lhe, pois: Como os vossos olhos se abriram? E ele lhes respondeu: Foi aquele homem que se chama Jesus, que fez a lama e com ela untou os meus olhos. E me disse: Ide à piscina de Siloé, e ali vos lavai. Para ali fui e me lavei, e eu vejo. Eles lhe disseram: Onde está ele? Ele lhe respondeu: Eu não sei. Então eles conduziram aos fariseus esse homem que estivera cego. Ora, era o dia de sábado que Jesus fizera essa lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus o interrogaram, pois também eles mesmos, para saber como recobrar a vista. E ele lhes disse: Ele me colocou a lama sobre os olhos, e eu me lavei e vejo. Sobre o que alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é enviado de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Mas outros disseram: Como um homem mau podia fazer tais prodígios? E havia sobre isso divisão entre eles. Disseram de novo ao cego: E tu? O que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditavam que esse homem fora cego e recobrara a visão, até que fizeram ver seu pai e sua mãe, que interrogaram, lhes dizendo: Está aí o vosso filho, que disseste ser cego de nascença. Como, pois, vê agora? O pai e a mãe responderam: Nós sabemos que está aí o nosso filho e que é cego de nascença, mas não sabemos como vê agora, e não sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam da sorte, porque temiam os judeus. Porque os judeus já tinham resolvido em conjunto que quem reconhecesse Jesus por ser o Cristo seria expulso da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem: Ele tem idade, interrogai a ele mesmo. E chamaram, pois, uma segunda vez esse homem, que fora cego, e lhe disseram: Renda a glória a Deus, não sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, eu não sei nada disso, mas tudo o que eu sei é que eu era cego e que vejo agora. Eles lhes disseram ainda:
o que ele te fez e como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: eu já vos disse, e ouvistes. Por que quereis ouvi-lo ainda mais uma vez? É que quereis vos tomar o seu discípulo? Sobre o que eles o carregaram de injúrias e lhes disseram: sejas tu mesmo seu discípulo. Por nós somos os discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas para este não sabemos de onde saiu. Esse homem lhe respondeu: o que é espantoso que não saibais de onde ele é e que me abriu os olhos. Ora, sabemos que Deus não satisfaz os pecadores, mas se alguém o honre e faça a sua vontade, é a este que ele atende. Desde que o mundo jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não era enviado de Deus, ele não poderia nada fazer de tudo o que fez. Eles lhes responderam: tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe, e quereis nos ensinar? E os expulsaram. São João, no capítulo 9, de 1 a 34. Olha, gente, quantos de nós ainda passamos por isso nos dias de hoje? Muitos de nós, que eu digo, os espíritas, ainda passam por isso. Esse preconceito, porque existe uma grande quantidade que já vem há um grande tempo, né, trabalhando numa linha de religiosidade, a qual eles não aceitam nenhum tipo de mudança, de reforma, de novidade, de constatação, de transformação. Porque nós espíritas, nós não trabalhamos só com eu acho, eu creio. Nós constatamos. Existe a parte, inclusive, da ciência espiritual que carrega a base da doutrina espírita. Então, quando você entra, por exemplo, num centro espírita e faz uma cirurgia espiritual, e você adquire ali uma melhora na sua comorbidade ou até mesmo uma cura. Se você for em determinada religião e comentar ali com aquelas pessoas que formam essa corrente religiosa, você fala: eu fui no centro espírita, fiz uma cirurgia e estou me sentindo melhor. Alguns, pelo excesso de preconceito, vão falar assim: isso é coisa do diabo, não mexa com isso, você não sabe com que você está mexendo. Vai te ameaçar, inclusive. Vai te colocar medo, que é isso que essas religiões vêm fazendo há tantos e tantos anos. Ter uma série de pessoas que estão nela através do medo. Se você frequentar a religião, você vai para o céu. Se você não frequentar, você vai para o inferno. Se você colocar o dízimo, você vai para o céu. Se você não colocar o dízimo na sacolinha, você vai para o inferno. Se você não casar, ou se você não batizar, ou se você não fizer a primeira comunhão, ou se você não fizer o evangelismo, você vai para o inferno. Então, existe dentro das religiões aquele temor mais do que o respeito a Deus. E quando você encontra uma doutrina que não faz você sentir temor, que te explica inclusive as coisas que dizem que são do demônio, que tira aquela visão da morte, que tira a visão de que você vai eternamente aquecer no inferno ou vai ficar nos jardins do céu ocioso sem fazer nada. Quando começa a desvendar alguma série de situações que foram dogmas, que foram ordens a vida inteira, isso estremece algumas religiões. Elas, por receio de perder fiéis, elas contra-atacam. E o ataque delas é baseado nisso aqui. Não falo que é engraçado, mas
eu não sei nem qual é a outra palavra que eu posso dizer, mas é a mesma coisa do cachorro mordeu o seu próprio rabo, né? Porque, veja bem, quem eram os judeus? Quem acreditava em Moisés? Jesus, quando chegou aqui, ele falou, eu não vim destruir a lei, eu vim dar complemento a ela. E Jesus simplesmente resumiu os 10 mandamentos de Moisés para 2. Jesus só falou, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não veio para destruir nada do que estava nos 10 mandamentos. Ele deu uma melhorada nisso daí, porque os tempos já eram outros, houve uma transformação. O mundo já não era assim, tão selvagem como era na época de Moisés. E quem quiser, até nos dias de hoje, 2025, continuar acreditando nas leis mosaicas, não está errado. Não está totalmente errado, porque ela é uma base da religiosidade, sim, que se liga com Deus. Só que ali tem um mandamento, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Tá correto? Uma pessoa te bate, você vai lá e bate nela também? O nosso juízo, né, o nosso raciocínio de hoje condiz com esse tipo de postura? Uma pessoa te bate, você vai lá e bate nela? Naquela época da selvageria, era uma forma que você tinha de se proteger. Mas hoje existem leis que organizam uma sociedade. Não é necessário você revidar. Você procura a polícia, você procura um juiz, um advogado. Existem meios de você recorrer sem usar força. Então, para que continuar nessa base? Essa base a gente pode mudar. E Jesus mudou. Quando bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Ou seja, quando te fizerem o mal, faça o bem. Não é que é para você ficar sendo esbofeteado. Ele falava por parábolas. E a gente precisa procurar entender essas parábolas. Para isso que a gente estuda. Então hoje não é para você revidar. É para você mostrar o outro lado. Você pode até não conviver com a pessoa, mas você não precisa ser inimiga dela. Você não precisa atacar. Você não precisa desejar o mal, vingança. Não. E aqui, o doente, né, o cego, ele foi expulso da sinagoga pelos judeus, porque não queria mais acreditar totalmente naquelas regras, naqueles dogmas. E aí vem depois, lá na frente, religiões que fazem exatamente a mesma coisa. Ou você acredita fielmente nela, ou você é execrado. O espiritismo, ele não é uma religião propriamente dita. Ele tem um cunho religioso, sim, porque o nosso mestre é Jesus. E Jesus, querendo ou não, ele é a religiosidade praticada que se chega a Deus. É a transformação moral que se chega a Deus. Então, nós fazemos um paralelo de religiosidade com moral. Então, a nossa moral, a nossa religiosidade está em volta dos ensinamentos de Cristo. Mas nós não temos dogmas. Então, jamais dentro de um centro espírita, eles vão falar para vocês, você é obrigado a fazer tudo igualzinho, como está aqui, fechadinho na doutrina, acredita tudo que está aqui, não é para duvidar, não é para procurar fora, não é para ficar comparando, né? Não, o espiritismo pelo contrário, a base dele é a religiosidade, que é ligada à moral do Cristo, filosofia, onde faz um monte de pergunta e resposta. Vai lá no Livro dos Espíritos que a gente fica doidinho. São mais de 1000 perguntas e respostas da espiritualidade. Tem o céu e o inferno, depois que complementa. Tem o Livro dos Médiuns, né? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado na moral de Cristo. Todos eles entram questionamentos e respostas da espiritualidade e nossa. Muitas das dúvidas que nós temos encarnados, ainda simples e ignorantes como nós somos, a resposta já está lá. Basta a gente procurar. Ela não vem pronta. A resposta é essa e você acredita sim. Não. Ela vem em forma de filosofia. Ela te dá a resposta, porém ela faz você pensar e chegar na sua conclusão. E por isso que dentro da doutrina espírita não existe lá uma pessoa responsável por cada centro. Como é dentro de uma igreja católica, por exemplo, é o padre. É a apresentação de Deus ali, é o padre, o Papa, né? Tem lá a hierarquia deles. No centro espírita, tem que ter um prédio, que é o centro. E esse prédio tem que ser dirigido.
Então existe uma votação entre os participantes daquela casa para ver quem vai ser o presidente, vice-presidente, aquela parte administrativa da parte da casa, né, da matéria da casa. E ali dentro daqueles trabalhadores que fazem essas reuniões e sai o presidente, vice-presidente, tem o tesoureiro, tem o que é coordenador de curso, tem o que é coordenador de evangelização, tem os evangelizadores, os trabalhadores da casa espírita, que nem sempre são os mesmos. Tem eleição e nas eleições isso vai mudando. Se eu, Patrícia, quiser participar, eu tenho que ir lá na reunião, se eu não me engano, chama DOT, e aí a gente participa dessa reunião e fala, olha, eu, Patrícia, quero ser evangelizadora, tem um espaço para mim? E aí, se tiver, eu entro. Se não tiver, eles vão fazer uma votação entre eu e mais participantes que querem ser evangelizadora, e aí aquela que ganha entra como evangelizadora. Mas não é sempre a mesma pessoa, não existe aquele negócio assim, o Zé é de tal centro e é ele que manda naquele centro e vai ser até o dia da morte dele. Não é assim que funciona. Não existe o dono da verdade dentro da doutrina espírita, dentro de uma casa espírita. Existem participantes, colaboradores, trabalhadores. E isso às vezes invoca as outras religiões. Isso às vezes é motivo de discriminar, tá vendo? Na sua religião você não tem nenhum representante de Deus, porque eles ainda estão naquela coisa do dogma. Tem que ter um cara que represente Deus. Ora, nós não temos como representar um ser assim tão grande. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, na parte do livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, vai falar sobre Deus. Hoje mesmo eu fiz a leitura sobre os atributos de Deus. É praticamente impossível você descrever Deus. Você pode ter uma leve ideia, mas descrever ainda não. Nós não temos ainda autoridade para isso, nós não temos conhecimento para isso. Então é muita pretensão do homem ele querer ser representante de Deus. Você olhar para ele e falar, esse cara é o cara que representa, né, Deus. Você olha para ele e já pensa em Deus. É impossível isso, porque é um ser humano. Independente se ele tem uma vida mais ou menos angelical, né? Vamos dizer que ele não bebe, não fuma, não usa droga, não sai, não casa, não faz nada. Ele só faz oração. Ele pode ser o cara mais dedicado na religiosidade dele. É um ser mortal. É um espírito encarnado como outro qualquer. Ele não é representante de Deus. A gente pode respeitar como tal, pelos dogmas daquela religião. Mas ele não é um cara que represente a figura de Deus. Porque Deus não dá para representar, porque não dá para você descrever. A gente não sabe exatamente quem é, como é Deus. Os seus atributos ainda são, dentro da nossa linguagem, dentro do nosso entendimento, muito pequeno diante da grandeza do que ele é. Então as religiões, elas pecam muito nessa questão de não abrir mão de novos conhecimentos. Saiu no jornal essa semana, na mídia, eu não sei que jornal, não sei que canal, porque eu não tenho um canal aberto em casa, mas eu vi pela internet que saiu num jornal um noticiário de que os médiuns têm uma massa, né, cinzenta, tal, uma forma de pensar, sentir diferente de outras pessoas. A forma que foi conduzido o programa dá a entender que médium é algo assim a mais do que os outros. A doutrina espírita deixa bem claro: espíritos se comunicam entre si, ou seja, todos somos médiums, todos somos espíritos. Então a gente consegue conversar encarnado com encarnado, a gente consegue conversar encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, porque são espíritos, não é independente se está na carne ou não está. Então todos nós somos médiums. O médium nada mais é do que possuidor do sexto sentido. Nós temos 5. A gente vê, ouve, né? Sente o gosto, a gente tem o tato. Beleza. Nós temos 5 sentidos no corpo humano, encarnado.
O sexto sentido é o nosso pensamento. Nós nos comunicamos através do quê? No plano espiritual. Às vezes, conversando com uma pessoa encarnada, você conhece tão bem aquela pessoa que parece que foi transmissão de pensamento. O que é isso? Comunicação de pensamento, sim. De encarnado para encarnado. Mediunidade. Às vezes, você tem uma grande ideia. Nossa, não sei de onde que veio essa ideia. Adivinha. Seu anjo protetor, um espírito amigo ou um inimigo que te induz e você capta. Mediunidade. Então, tem coisas que ocorrem na doutrina espírita que não é segredo, é aberto, é para qualquer um entender. Do mais simples ao cara que é mais graduado, qualquer um pode entender o que se passa dentro dos preceitos doutrinários da doutrina espírita, que é a terceira revelação. Nós tivemos a primeira, que foi Moisés. Parabéns para ele, fez um trabalho fenomenal, porque o povo se matava. E aí, para conter aquela selvageria, ele falou assim, ó, olho por olho, dente por dente. Já que é assim, tá todo mundo, né, um pegando o outro, então agora vocês falam pro cara, se você vier pra cima, eu também vou. É uma forma que você tem de se defender. Depois ele recebe os 10 mandamentos e tá lá, honrará teu pai, tua mãe, honrará a Deus, não terá ídolos, e assim por diante, até os 10 mandamentos. Não pode cometer adultério e tal. Aí vem Jesus depois, que é a segunda revelação, e fala, eu não vim destruir a lei. Eu vim aqui dar complemento a ela, eu vim aqui ajudar essa lei a interpretar ela um pouquinho melhor para os tempos de hoje, que era diferente da época de Moisés. Aí Jesus foi lá e falou assim, ó, não precisa mais olho por olho, dente por dente. Se bater na tua face, você oferece a outra. Se fizer maldade com você, ofereça a bondade. E o que Jesus fez o tempo todo aqui? Amor, 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 amor. Cuspiram, ofenderam, machucaram ele, mataram ele, humilharam ele, e ele dando amor. Amor. Foi isso. A maior grandeza de Jesus, amor. Qual é o mal dele curar um cego? Porque é sábado. Nós já conversamos isso antes. E aí, se tiver que socorrer uma pessoa de sábado, não socorre? Espera chegar no domingo? Não faz sentido a gente ficar guardando um sábado, não, porque Deus não parou até hoje. Até hoje tem seres que a ciência física nossa, de encarnados, descobre. Espécie de animal, bactéria, vírus, tudo. Tudo novidade. O Covid nada mais é do que um vírus novo. Ah, mas foi Deus que criou? Não foi o laboratório chinês? De todas as formas, tudo que há de vida, seja vida que se desenvolva para o bem ou para testar o bem, desenvolveu, é vida, não é? Então pertence a Deus. Tudo que se desenvolve pertence a Deus. Como se desenvolve, aí, se tiver dedinho do homem, é que é o problema. Porque o homem pega tudo aquilo que deveria ser somente para o bem e ele transforma para o mal. Mas que existem coisas novas surgindo a todo momento e que Deus cria, isso não tem dúvida. Então, se Deus não para em momento nenhum, ele está criando o tempo todo, por que o homem tem que ter folga? Então, pelo fato de ter tido uma cura de sábado, não justifica expulsar o cego de lá. O que faz com que eles expulsem o cego é o fato deles se melindrarem com a presença de Jesus. Porque Jesus traz novidades. Porque Jesus traz transformações de conhecimento. Quando ele gospe na lama e coloca a lama no olho daquela pessoa, antes disso é perguntado, esse cego veio cego para provar a família, ele é cego para uma provação própria? E Jesus falou, não, ele veio porque ele vai abrir os olhos de muita gente. Era preciso ter aquele cego ali, para que Jesus pudesse curar ele e abrir os olhos de outras pessoas, principalmente em relação à religiosidade. Porque se o homem foi curado, não importa por quem e como, era para ser abraçado pela religiosidade e não ser expulso. Ele foi expulso porque não acredita, porque não foi curado pelos dogmas daquela religião. Então ele não pode frequentar aquela religião?
Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia espiritual no centro espírita, se ela for católica, ela não pode entrar numa igreja católica depois? Ela é católica, só que ela foi buscar um tratamento alternativo dentro dos preceitos espíritas. Mas ela não é espírita, ela gosta de ir na igreja católica. Já pensou? Ela é curada no centro espírita, e aí ela tem que ficar quietinha, ela não pode falar lá dentro da igreja católica que ela foi fazer uma cirurgia espiritual. Porque se ela falar isso, o que a igreja católica vai dizer dela? Quais são os rumores que vão ter dentro da igreja? Será que vão olhar ela da mesma forma que antes? Vão aceitar? Será que não vão discriminar essa pessoa? Isso coloca em prova, né, que religiosidade não importa qual seja. O que importa é que ela funcione. E vai chegar um dia, como já está chegando, o dia em que todas as religiões vão ter que dar as mãos umas às outras. As boas vão dar as mãos umas às outras. Eu já tenho visto simpósio onde vai pessoas da Umbanda, representante da Umbanda, representante de igreja evangélica, representante de católico, representante espírita, budista, e eles vão dar simpósios todos juntos. Às vezes o tema é o mesmo, cada um fala dentro dos seus preceitos religiosos como que eles atendem àquele tema. E as pessoas que vão assistir são da diversidade religiosa total. Isso não quer dizer que quem é espírita deve frequentar outras religiões e vice-versa. A gente deve escolher um lugar. Isso é o mais correto. Se eu já fui da católica até os 16 anos. Se eu gosto da católica, se eu me sinto bem dentro da católica, por mais que o espiritismo abra os olhos para uma série de questões que a católica ainda não abre, mas eu gosto da católica, então eu devo ficar lá na católica. Antes eu ser um bom católico, que seja assíduo, que eu trabalhe dentro daquilo que eu acredito na minha religiosidade, que eu faça com amor voltado para Deus e aquilo for verdadeiro, do que eu ficar pulando de galho em galho, buscando a verdade. Eu já tive amigo que fica buscando a verdade em vários lugares e ele acaba ficando doido e não descobre a verdade em lugar nenhum. Até porque o espírito está muito atrasado para isso. E a gente quer ser Deus da noite para o dia. A gente quer saber tudo da noite para o dia. Abraçar todas as respostas, saber mais do que todo mundo, sem a menor vontade de se transformar. Mas de entender. Entender sem transformar não tem efeito algum. Então, quando se é espírita, seja espírita. Quando é espiritualista, ou seja, você é do budismo, você é da Umbanda, você é do Candomblé, porque são espiritualistas, cada qual dentro da sua linha. Isso não quer dizer que você não possa se envolver com outras pessoas de religiões diferentes, isso não quer dizer que você não possa, a título de um convite, você ir na religião daquela outra pessoa. De repente você é casado, um católico com um evangélico. Então o evangélico de vez em quando vai chamar o católico. Vamos lá no meu culto hoje, vai ter um negócio diferente lá. Aí o católico vai lá e assiste, mas como convidado, não como praticante, né? Como uma pessoa que fica pulando de galho em galho buscando respostas. Eu sou católica e eu quero fazer uma cirurgia espiritual. Tudo bem, então eu vou lá no centro espírita e faço uma cirurgia espiritual. Depois eu volto para minha católica aqui e frequento ela de domingo. Esse é o ideal, porque quem fica pulando acaba ficando em lugar nenhum. Acaba descrente. É o que geralmente acontece. Então as religiões não são divisores. Não é para você dividir. Olha, esse é certo, esse é errado, esse pode, esse... Não, não é isso. Religião significa religar. Religar com Deus. Então qualquer religião é válida. Porque são caminhos que levam a Deus. Só que cada pessoa está num grau de evolução. Cada pessoa tem um certo ímã para determinados tipos de dogmas, ritos, ou não dogmas, não ritos. E aí é que tá. Se você já não aceita dogmas e ritos, não adianta você querer frequentar uma religião que tenha dogmas e ritos. Você tem que procurar uma que não tenha. Se você gosta, que nem eu tenho alguns amigos que são da Umbanda, que gostam do batuque da Umbanda. Eu acho... eu gosto do espiritismo, mas eu gosto da Umbanda porque o espiritismo é muita leitura, muito estudo, é muito parado.
A Umbanda é animada, tem música, tem dança, né? Tem as roupas. Então a pessoa, às vezes, ela fala assim, eu só vou pra Umbanda porque lá tem dança, tem música, tem barulho. E tem pessoas que falam, eu vou pro espiritismo porque é tudo sossegadinho, é uma palestra, é um passe, é tudo quietinho, só faz estudo. Dependendo de como você é, você vai procurar a sua religiosidade semelhante a como você é. Absurdo é quando pessoas frequentam religiões e dentro dos seus preceitos religiosos querem impor que a sua religião é melhor do que a do outro. Isso é absurdo. Absurdo. Nenhuma religião é melhor do que a outra, já começa por aí. E cada qual vai aonde se sente bem. Eu não gosto, por exemplo, de conversar com pessoas sobre o que eu acredito dentro dos preceitos religiosos. Eu não gosto quando pessoas são diferentes, que não compartilham dos mesmos preceitos. Por quê? Sempre numa conversa como essa fica algo desagradável no ar. Sempre. Por mais que você converse amigavelmente, com respeito, né, com um tempo de conversa que não seja muito estendido, mas em algum momento ou eu ou a outra pessoa vai falar aquilo que fere, que machuca. Porque a gente, querendo ou não, nós somos seres humanos, imperfeitos, espíritos errantes, que ainda tem muito orgulho e egoísmo. Em algum momento nós vamos deixar o orgulho subir e falar assim, não, mas a sua religião fala aquilo que Deus me livre, isso daí não. E isso vai ferir o outro. Em algum momento vai escorregar uma fala desse tipo. Por isso que tem aquele ditado que fala, religião, futebol e política não se discute. Porque essas discussões geralmente acabam dando em inimizade até. Porque algumas pessoas, eu pelo menos, eu sou muito dura. Eu ainda não aprendi a ceder. Se começar a falar muito sobre o espiritismo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, eu não vou gostar. Então eu já falo por mim, eu já respondo por mim. Eu não gosto. Não gosto de debater sobre espiritismo, não gosto de falar sobre a minha doutrina com ninguém. Se a pessoa vier me questionar como é o espiritismo, na humildade de querer entender o que eu entendo e o que eu posso auxiliar, tudo bem. Mas se a pessoa vier me questionar para me cutucar, né, para depois se desfazer de alguns pontos da minha doutrina, daquilo que eu aceito como verdade, daquilo que eu aceito que me faz bem, eu não vou gostar. Então, eu consigo entender um pouco essa questão dos fariseus aqui, porque eles estavam defendendo aquilo que eles acreditavam. Eles tinham medo que alguém viesse e tirasse deles a crença deles. Então, dá para entender até certo ponto. Agora, o extremismo de ou você aceita como a gente é, ou você tá fora, isso eu não aceito. Isso eu não compreendo em lugar nenhum. Porque eu acho que isso já fere o princípio de caridade. E quando fere o princípio de caridade, a gente está indo contra Deus. Porque Deus é caridade, Deus é amor. Se você joga fora uma pessoa para fora de uma religião, porque ela não segue totalmente os preceitos daquela religião, cadê a caridade para com ela? Como que eu estou resgatando essa alma? Como que eu estou trazendo ela para Deus? Não, eu estou expulsando ela. Estou faltando com caridade. Então aquelas pessoas que estão frequentando não estão indo para perto de Deus. E não estão deixando ninguém ir. É o orgulho e o egoísmo falando mais alto. É um atraso. Dá para entender até certo ponto, mas não dá para aceitar. E assim nos dias de hoje. A gente pode até entender que em alguns lugares ainda existe aquele olho arregalado quando se fala, né? Eu sou espírita, a pessoa regala o olho assim, nossa, né? Você anda com o diabo, nossa, você, né? Dá para entender, mas não dá para aceitar. Porque é falta de esclarecimento, é falta de amor ao próximo, é falta de caridade, é falta de respeito. E isso a gente não pode admitir. As curas que Jesus fez, ele foi mostrando tudo o que estava errado
de uma forma alegórica. Ele não foi lá. Ele tinha todo o poder do mundo como um ser supremo que é. Ele é governador do planeta Terra, gente. Não vamos esquecer disso. Jesus é governador do planeta. Ele podia muito bem bater o braço assim e acabar com tudo. Opa, estaca zero. Mas não ia adiantar, porque tem espírito mais elevado, outro menos elevado, tal. Então, ele chegou e deu lição para todos, os menos e os mais. Quem estava lá embaixo podia ser exaltado, quem estava lá em cima tinha que ser humilhado, tem que entender, tem que balançar, voltar no equilíbrio, que o negócio estava muito desregrado. Foi para isso que Jesus veio. E dentro de parábolas, dentro das histórias que ele contava, dentro dos exemplos que ele agiu, né, para exemplificar, em momento nenhum ele se colocou numa posição de superior. Em todos os momentos Jesus se colocou como um servidor. E tinha necessidade de Jesus servir alguém? Ele era espírito superior. Ele é espírito superior. Mas ele se colocou naquele lugar de aprendiz que está executando a vontade de Deus. Servidor. E nós até hoje não sabemos servir a Deus. De verdade, não. A gente serve meia boca. A gente serve de acordo com o nosso grau de entendimento. A gente serve de acordo com aonde não entra os nossos melindres. Mas nós não servimos Deus como realmente deve ser ainda. E o processo de cura nossa, porque o livro fala sobre as curas, o nosso processo de cura espiritual, ele só vai se concretizar, vai acabar, né? Nós estamos sendo lapidados. Esse processo de lapidação, ele só vai se concretizar, vai finalizar na hora que nós formos de verdade filhos de Deus, executores da vontade de Deus, humilhados sim, mas para ser exaltado perante o Pai. Que a gente seja bom, que a gente seja justo, que a gente seja respeitoso, que nós sejamos mais irmãos de verdade, independente de religião, de credo, de time de futebol, de cor, de classe, de financeiro, de país. Que a gente seja simplesmente irmão. Que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, o irmão, como a si mesmo. Não que a gente jogue para fora o nosso irmão porque ele não pensa como a gente pensa. Que a gente discrimine ele porque ele é diferente de nós. Não faz sentido isso. Então, as curas que Jesus fez durante as passagens no Evangelho foi para mostrar muita coisa para nós. O cego enxergar. Quem é o cego aqui dessa história? Quem é o cego? Para e pensa. O cego dessa história. Está na hora de abrir os olhos. Está na hora da gente enxergar.